O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos perguntou-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoai os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje a festa litúrgica de Santa Faustina. Essa festa de Santa Faustina ainda não está registrada nos livros litúrgicos da igreja, porque a sua canonização foi recente. Desde a sua canonização para cá, não houve ainda reforma nos livros sagrados da igreja. Mas hoje temos a alegria de poder celebrar a festa dessa grande mulher que é para nós ícone da misericórdia. Tivemos a oportunidade também de celebrar ontem a festa de São Francisco de Assis, outra expressão maior de misericórdia para nós. E celebramos este ano de maneira bem particular, dentro do ano jubilar da misericórdia, enfatizando a importância desses dois santos para a construção da história da igreja no que diz respeito à misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para São Francisco, nós não enxergamos outra coisa senão o rosto misericordioso de Deus. Olhar para São Francisco é nos despir, é nos deparar literalmente com a própria misericórdia. Não uma misericórdia formulada, não uma misericórdia mística de revelações, mas uma experiência na própria carne. São Francisco revela com sua vida o rosto misericordioso de Deus através dos elementos da simplicidade, da pobreza e da humildade. A vida de São Francisco, nós poderíamos dizer que é um resumo de todo o Evangelho. Ele procurou trazer e imprimir dentro do seu coração essa dimensão da pobreza, da humildade, da simplicidade. E é por isso que nós temos São Francisco dentro do carisma da comunidade, porque como comunidade nós também somos chamados a viver de maneira simples, a vivermos a pobreza evangélica e a viver a expressão da humildade. São Francisco, de todos os santos que nós temos na igreja, o que mais se aproxima daquilo que é proposta do Evangelho é de fato São Francisco, porque todas as suas ações, todo o seu proceder é totalmente uma identificação com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós acompanhamos os escritos, a história de São Francisco, nós vamos perceber de maneira muito clara isso, a maneira como ele falava, a maneira como ele tratava as pessoas, as coisas simples que ele transformava na grandeza de Deus, a beleza que São Francisco tinha no olhar para todas as coisas criadas, é uma expressão profunda do amor misericordioso de Deus. São Francisco, dentro do carisma da comunidade, nos convida também a vivermos essa expressão da beleza de Deus, desse rosto misericordioso, a ponto de olharmos para todas as coisas e perceber ali o traço da misericórdia de Deus.
São Francisco nos traz esse grande exemplo e nos propõe dentro do carisma viver isso, viver com gratuidade todos os dons que Deus nos deu. Também hoje celebramos liturgicamente a festa de Santa Faustina, outra expressão da misericórdia de Deus, uma mulher mística. Em Santa Faustina nós encontramos a dimensão da misticidade, uma mulher íntima de Deus a ponto de conversar literalmente com Jesus. Na sua pobreza, na sua humildade, na sua simplicidade, essa mulher era capaz de prescrutar o próprio coração de Deus. Quando nós lemos o Diário de Santa Faustina, nós somos capazes de perceber isso de uma maneira tão clara. A sua própria vida é uma alegria aos olhos de Deus. Deus, ao olhar Santa Faustina, ele se alegrou. Jesus contemplou naquela mulher um coração onde ele pudesse ali armar a tenda da misericórdia, não somente para ela, mas para o mundo todo, porque em Santa Faustina Deus armou a sua tenda de misericórdia e ao mesmo tempo a intimou a revelar ao mundo. Na simplicidade de Santa Faustina, assim como na simplicidade de São Francisco, cada um desses santos tem a sua peculiaridade, tem a sua particularidade. Santa Faustina é uma mulher muito simples, sem muitos dotes intelectuais, que vivia no mosteiro, mas assumindo funções tão braçais, porque ela não tinha outros conhecimentos, mais requintado, que pudesse, por exemplo, a ser professora, porque o carisma da congregação de Santa Faustina era um carisma de educação. A maior parte das irmãs eram professoras, mas Santa Faustina não tinha o dom da letra, ela não tinha o dom da intelectualidade. Então ela prestava serviços muito braçal dentro do mosteiro, mas era de um coração tão simples que ela atraiu o coração de Jesus. Quando a gente lê o Diário de Santa Faustina, a primeira coisa que a gente identifica, o primeiro elemento que a gente absolve dos escritos dela, era que é uma mulher simples, uma mulher muito comum, mas que nessa vida simples, ela viveu plenamente a sua fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa muito importante nós encontramos no Diário de Santa Faustina. Tudo aquilo que Jesus revela a ela, isso é muito interessante a gente compreender, que tudo aquilo que Jesus revela a Santa Faustina, primeiro ela tinha que viver, ela tinha que experimentar. Não eram expressões, não eram revelações que Jesus dizia assim: olha, eu vou te dizer e você diz para outras pessoas. Não, Jesus sempre pedia a ela um testemunho concreto. Jesus conversava e ao mesmo tempo convocava Santa Faustina a experimentar a misericórdia, porque só quem experimenta é capaz de revelar, só quem tem é capaz de dar. Como Santa Faustina iria revelar a misericórdia de Deus se ela não tivesse uma experiência concreta da misericórdia, se ela não tivesse impresso no seu coração a misericórdia de Deus? Então é um elemento espiritual, que Santa Faustina, no seu testamento espiritual, nos deixa também como comunidade, filhos amados do céu. Nós só podemos dar alguma coisa se nós tivermos. Ninguém dá o que não tem. Então, ao olhar para Santa Faustina, dentro do carisma, nós somos chamados e convocados a Deus a fazer essa experiência de intimidade, mas uma experiência pessoal. Eu experimento primeiro para poder levar outros a experimentar. Foi assim a relação de Jesus com Santa Faustina. Ele intimava ela a ser o reflexo profundo da misericórdia de Deus. Porque um canal que não experimenta na profundidade, ele não consegue levar até o lugar central como meta daquilo que Deus propõe para a humanidade. Então, a misericórdia que Deus escolheu
Santa Faustina, esse canal para a humanidade, só era possível a misericórdia de Deus chegar até nós se essa mulher tivesse uma experiência profunda da misericórdia de Deus. Então, como missionários na comunidade, nós só vamos conseguir levar às pessoas o amor eterno de Deus, o amor misericordioso de Deus, se antes eu experimentar esse amor eterno, se antes eu for conquistado por esse amor eterno. À medida em que eu sou conquistado por esse amor eterno, eu sou impulsionado a levar outras pessoas a também experimentar esse amor eterno de Deus, esse amor misericordioso de Deus. Porque Santa Faustina incansavelmente queria que o mundo conhecesse a misericórdia, porque ela experimentou. E a misericórdia de Deus provocou algo tão extraordinário na vida de Santa Faustina, que ela dizia assim: eu preciso revelar ao mundo, o mundo precisa conhecer a misericórdia, o mundo precisa experimentar a misericórdia, porque no dia que o mundo experimentar a misericórdia, vai acontecer um grande banho, uma grande limpeza espiritual. Então, incansavelmente, Santa Faustina empreendeu essa grande missão. Mas ela primeiro experimentou. Nesse dia em que nós celebramos a festa de Santa Faustina, nós da comunidade somos também convocados a imprimir em nós a mesma coisa que Santa Faustina imprimiu em seu coração: o desejo de conhecer intensamente a Deus. Esse está o segredo da evangelização. Como é que pode uma mulher simples, uma mulher pobre, que não tinha muita letra, que muito cedo, aos 12 anos, já tinha que trabalhar para ajudar na renda da família, que era uma família pobre, muito pobre por sinal, e Santa Faustina perdeu até um pouco da sua infância, porque ela precisava trabalhar. Ela saiu de casa muito cedo, ela saiu do seio familiar muito cedo, porque ela tinha que ajudar a família que passava por muitas dificuldades. O que é que leva uma pessoa tão pobre, tão simples, lá no fim do mundo, na Polônia, um país na época de Santa Faustina, muito pobre, que tinha passado por uma guerra terrível, onde muitos poloneses morreram no campo de concentração de Auschwitz. Então a Polônia estava passando por um processo de reconstrução. O que leva essa mulher lá no interior, numa vila, num sítio da Polônia, se tornar conhecida mundialmente como Santa Faustina? O que é que leva uma mulher a se tornar o que ela é hoje para a humanidade? Uma experiência profunda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o segredo da evangelização. Quando é que nós conseguimos fazer a evangelização chegar? Quando aquilo que eu prego é uma verdade primeiro experimentada por mim. Quando o que eu prego é uma verdade que está aqui dentro do meu coração, pode ter certeza que quem escuta também vai se converter. O grande problema da evangelização, e que hoje na festa de Santa Faustina ela nos ensina e ela nos ajuda a diagnosticar, é porque muitas vezes nós queremos que o outro acolha o que nem eu ainda acolhi. Muitas vezes eu quero colocar na cabeça do outro aquilo que eu não coloquei ainda na minha cabeça. Eu quero que o outro aceite as verdades que eu falo, quando eu ainda não aceitei essas verdades. Então a falha muitas vezes da evangelização é porque nós queremos empurrar fardos nas costas das pessoas, fardos que nem eu consigo carregar. Então eu quero que o outro se converta, mas eu não me converti ainda. Eu quero que o outro entenda o que eu digo, mas nem eu sequer consegui entender o que eu falo. Santa Faustina hoje nos ensina muito no processo de evangelização. Então ela diz que, como consagrados, na simplicidade, nós não precisamos ter muita coisa. Eu não preciso saber muito, eu não preciso ser um intelectual para ser consagrado a Deus. O que eu preciso é ter uma experiência pessoal com Ele, porque é essa experiência pessoal que modifica qualquer espaço, que modifica qualquer experiência de fé.
Esse é o grande patrimônio espiritual que nós temos de Santa Faustina dentro da comunidade. Se nós perguntássemos o que é que Santa Faustina nos ensina na comunidade, ela nos ensina a sermos evangelizadores autênticos. Ela nos ensina a sermos consagrados autênticos. Não consagrados apenas que fala, mas consagrados que vive. Santa Faustina nem sequer sabia falar direito. Ela não tinha o domínio da retórica. A linha de raciocínio de Santa Faustina era muito curto. Quem pega o diário de Santa Faustina e lê vai perceber isso de maneira muito clara. Mas ela tinha um coração aberto. Então, quando Deus falava, a voz de Deus entrava, e quando a voz de Deus entrava, refletia. Então, quando Santa Faustina falava, não era ela que falava, era o próprio Deus que falava nela. E é isso que nós temos que aprender. Isso tem que acontecer conosco também. Jesus tem que falar. E a voz de Jesus tem que ser absolvida de uma maneira tão profunda que quando eu falar, não seja eu que falo, mas seja o próprio Jesus que fala em nós. Aquilo que São Paulo nos ensina, né? Já não sei se sou eu que vivo ou é Cristo que vive em mim. A gente enxerga isso muito profundo em Santa Faustina. Ninguém sabe se é ela ou é o próprio Cristo que fala, o próprio Cristo que se revela nela. São Francisco e Santa Faustina, ícones de misericórdia para nós, nessa noite vem nos chamar a atenção e olhar para nós como consagrados. Estamos fazendo o caminho que esses dois homens fizeram? Eu estou fazendo o caminho que Santa Faustina fez, o caminho de intimidade, o caminho de verdade, de encontro pessoal com Jesus. Eu estou fazendo a experiência profunda da misericórdia, como São Francisco fez. Eu encontrei o Cristo pobre dentro de mim, eu me apaixonei por esse Cristo pobre, que vai ao encontro do outro, que é capaz de ser solidário com a dor do outro, ou eu ainda preciso imprimir muito desses dois santos, grandes santos da igreja. O testemunho deles muito nos incentiva, mas eu gostaria que ficasse muito claro no coração de cada um de vocês nessa noite, né? Essa pequena reflexão que Santa Faustina nos ajuda, que nós precisamos ser. Nós não temos apenas que parecer. Santa Faustina era toda de Deus. Santa Faustina não parecia que era toda de Deus. Ela era toda de Deus. São Francisco era todo de Deus. Ele não se parecia ser todo de Deus. Então, mais do que parecer, nós temos que ser de fato homens de Deus, mulheres de Deus, consagrados de Deus, consagradas de Deus. Aí você pode me perguntar, não é uma redundância, padre? Se consagrar não já implica dizer que somos de Deus? Nem sempre, infelizmente. Gostaríamos que fosse. Que todo consagrado fosse reflexo de Deus. E precisa ser. E nós pedimos a intercessão de Santa Faustina e de São Francisco, porque nós queremos ser todos de Deus. Nós não queremos viver como se fôssemos, nós queremos ser de Deus. Não viva como se você fosse de Deus, viva como de fato você é de Deus. Não queira parecer, seja de fato. Nós pedimos a esses dois grandes santos que nos ensine e nos estimule a viver profundamente essa experiência com Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.